Olá pessoal, Centro Conservador de Estudos, vamos terminar o estudo do filósofo Gorgias, aula 36. Vamos finalizar primeiro com Giovanni Reale. Evidenciam-se a validade e a importância política da retórica e, consequentemente, fica clara também a razão do enorme sucesso de Gorgias. Quando o autor fala, temos que prestar muita atenção nas palavras. O autor fala que evidencia-se a validade, não a verdade. Então ele não faz juízo de valor, ele faz juízo de fato da nova retórica de Gorgias, do novo modelo de Gorgias. O resultado da filosofia de Gorgias faz a validação dessa filosofia. O que é uma filosofia válida? É uma filosofia que tem penetração social, que sai do filósofo e muda a vida das pessoas que o escutam direto ou indiretamente. Então a filosofia de Gorgias, a nova retórica de Gorgias, a relativização da verdade absoluta, ou a negação da verdade absoluta, o desprezo pela opinião, a razão como iluminadora, são bases, são estruturas da filosofia de Gorgias que mudaram a vida de Gorgias e a vida de um grupo de pessoas e influenciam a nossa vida até hoje. Talvez muita gente nunca leu, nunca vai ter contato com uma aula como essa, com um livro, com Gorgias, nem vai saber que Gorgias existiu, mas Gorgias influencia a vida dessa pessoa, mesmo ela não o conhecendo. Um homem se perpetua na história pelas ideias, não pelas obras, sobretudo materiais. Não, mas o cara foi lá, o cara fez a pirâmide. Quem fez a pirâmide? Ah, foram os egípcios. Há quantos anos elas existem? Ah, tantos anos. Será que daqui tantos milhões de anos elas estavam lá? Pode ser que não, elas acabaram de existir, mas as ideias não. As ideias, elas tendem a permanecer e a atuar, no mínimo até o juízo final. Até o fim da história. Até quando o Senhor da história colocar o fim. Aqui e acabou. Então, Gorgias transformou a filosofia, a relação do homem, da vida social do homem com a filosofia. Ele transformou a filosofia e com a filosofia transformou a vida do homem e da sociedade que o cercava. Uma outra lição que Gorgias nos deixa é a questão do aperfeiçoamento da linguagem. Nós já tivemos filósofos que falaram da linguagem, nós temos hoje estudiosos da linguagem, da linguística e tudo mais. O que Gorgias deixa já como semente, aperfeiçoando outros filósofos já da sua época, seus predecessores? Você precisa dizer, para se comunicar, qualquer coisa exatamente do jeito que o outro precisa ouvir. Não quer dizer que você tem que dizer aquilo que o outro quer, você precisa dizer do jeito que o outro precisa ouvir. Vamos partir de coisas mais básicas. Eu tive uma experiência pessoal hoje. Eu estava falando com uma pessoa, eu esqueci que ela escuta muito pouco, eu estava falando e me irritei. Você não está prestando atenção? Eu sou surdo, eu não estou te ouvindo. Ah, eu só ouvi o que você falou para mim, você não está prestando atenção. Fiquei com vergonha, pedi desculpa e falei na altura que a pessoa precisava ouvir. Isso é um exemplo bem prático. Muitas vezes, não conhecendo Gorgias, nós assumimos um ditado, vou dizer assim, um ditado popular. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, eu sou responsável pelo que você entendeu. Isso é a negação da humanidade, não é a negação da inteligência. Você é completamente responsável por aquilo que a pessoa entendeu. Você fala, mas eu não tenho como, se eu estou dizendo que eu não fui racista e a pessoa insiste, porque ela é ideológica, ela... Não quer dizer necessariamente que seja aquela pessoa, aquela unidade, aquela pessoa específica. Certo? Mas alguém que mesmo seja aquela pessoa em volta, tem que ter entendido exatamente o que você falou. Senão você não se comunicou. Não se comunicou. Quando você esvazia o sentido da palavra e usa a palavra apenas como uma fachada querendo comunicar outra coisa, é uma coisa. Quando a pessoa que recebe a palavra esvazia a palavra, fala, olha, ele não está querendo dizer isso. Você tem que ser senhor da sua palavra. É isso que Gorgias ensina na nova retórica. Quem diz a palavra é o senhor da sua palavra. E ele tem que explicar até o outro entender. Isso que é a retórica. Retórica não é falar muito, não é falar bonito, não é ler dicionário para falar palavras novas. Retórica é quando você explica até o outro entender. Todos vão entender? Você não sabe. Isso não é um problema seu. Pelo menos um tem que entender, porque senão o problema está em você. É isso que Gorgias ensina. E com esse método,
O grau de convencimento dos concidadãos, dos juízes nos tribunais era altíssimo. Por isso que os filósofos sofistas fizeram muito sucesso. Tem a crítica moral, porque eles não buscavam defender a verdade, eles simplesmente esvaziavam as palavras, colocavam o significado que ele queria e convenciam o interlocutor. Tem a crítica da centralização do homem, mas a filosofia sofista é um fato na história, não só da filosofia, como na história da humanidade. Partiremos para Sócrates, né, que eu considero, e muitos consideram, o filósofo. Em Sócrates nós temos, por exemplo, o nascimento da psicologia, nós temos o nascimento da psiquiatria, nós temos o nascimento da psicanálise, nós temos o nascimento da capacidade de ver no homem, além do corpo, uma alma e uma alma racional. Grande abraço, até a próxima aula.